Togni Sebem, ela que é gerente de engenharia da construtora Engemor, e a gente vai falar sobre inovação. Você tem acompanhado aqui no programa, o próprio Luiz já esteve aqui no Tecnologia na Construção, que a gente faz semanalmente aqui com o Marcelo Sommer, sempre com outros convidados. E a Engemor está com um projeto muito diferenciado, com um conceito novo, que a gente vê em países mais desenvolvidos e que agora está chegando também aqui ao Vale do Taquari. E a gente vai mostrar a evolução da construção dessa casa, né, que tem vários cômodos, que vai ter a participação de diferentes profissionais. Isso a gente vai explicar em 4 encontros. O primeiro é hoje, e sempre aqui dentro do Troca de Ideias com a Rita de Cássia e comigo aqui na apresentação, a Isabela e também o Luiz. Bem-vindos e vamos começar a falar desse projeto. Já demos uma palhinha da outra vez, né, Luiz, quando você esteve aqui, mas para chamar a atenção para algo novo que está surgindo aqui no nosso Vale do Taquari. Tudo bem? Bem-vindos, bom dia. Bom dia a todo mundo, bom dia à audiência, bom dia ao pessoal aqui da rádio. Realmente, né, a gente está trazendo um conceito que ele é novo para a gente, né? Então, o que acontece com as nossas empresas e os profissionais? Cada vez a gente tem que também tentar buscar os nossos diferenciais. Em algum momento, a Engemor, ela sempre foi muito conhecida pela qualidade, pelo comprometimento, pelas entregas, né? Pela essa gestão que a gente tem com obra, mas a gente tem entrado em outras obras ultimamente e eu digo, olha, essa obra aqui, ela não perde nada para a Engemor de qualidade, né? Então, a gente precisa buscar um diferencial também na construção civil. E a gente vem passando por um momento muito delicado na construção civil, onde a gente tinha um cenário de muita mão de obra qualificada num custo relativamente baixo. E isso se inverteu, né? Nós temos hoje um cenário de pouca mão de obra, cada vez mais desqualificada, num custo cada vez mais alto. E aí entra a industrialização. Bom, nas minhas andanças, nos meus treinamentos, nos meus cursos e imersões, eu acabei entrando um pouco mais nesse processo construtivo. A gente entende hoje na Engemor que o Light Steel Frame é o melhor processo construtivo industrializado que a gente pode fazer. E aí a gente buscou, então, esse diferencial de trazer esse processo construtivo para dentro da Engemor. Acho que é importante explicar para os nossos ouvintes qual a diferença, né? O que é e como funciona, porque daqui a pouco, para quem não convive, né? Não vive isso no seu dia a dia, só ouvindo o nome, talvez não entenda muito bem do que se trata. Isso, diferenciando a alvenaria convencional, estrutural, enfim, com o Light Steel Frame, é uma obra a seco, classificada como uma obra a seco. Então, é utilizado aço galvanizado na sua estrutura e ela é revestida com gesso acartonado, placas OSB, que garantem uma maior duração, maior qualidade, maior desempenho térmico, acústico, uma redução considerável na questão de desperdícios também. Além de ser uma obra, por ser industrializada, ela é uma obra mais rápida e também tem uma qualidade melhor, assim, de acompanhamento. Mais rápida quanto comparando com a convencional, por exemplo? Uma casa hoje, por exemplo, considerando mais ou menos uns 300 metros quadrados, tem uma redução de 4 meses, assim, no prazo de entrega, né? A gente tem visto que a gente consegue reduzir em metade do tempo, né? Então, é um benefício para todo mundo. Olha só, construtora, cliente e arquiteto. O arquiteto, por exemplo, ele fica envolvido com o cliente numa obra convencional 12 meses, por exemplo. Nessa obra, ele vai estar envolvido 6 meses. Tu entende que tu consegue colocar um outro cliente na tua lista. Então, tu tá dobrando o VGV do arquiteto também, ele fica menos tempo nessa obra. O cliente, né? Se o cliente vai demorar 1 ano de obra, mais 4 ou 5 meses para mobiliar e morar, tu imagina que se a gente consegue colocar esse cliente 6 meses antes dentro da casa, né? Para a construtora, a mesma coisa. Quando a gente fala em casas para venda, você vai ter 6 meses a mais de liquidez para vender essa casa. Então, a Casa Steel, inclusive, ela está para venda. Então, tu pensa numa obra convencional de 12 meses mais 6 meses de liquidez. Uma obra em steel frame, ela tem 6 ou 7 meses de obra, mais 6 meses de liquidez. Então, tu diminui muito o tempo de obra, o que faz com que o construtor também tenha mais liquidez de obra. E é uma casa metálica, né? Uma casa toda ela estruturada com metal, com aço. Então, a gente está hoje com 400 anos de garantia no aço, né? A gente fica se perguntando, uma casa de alvenaria, daqui a 50 anos, como é que ela vai estar? Nós estamos, inclusive, mostrando as imagens para quem está acompanhando na live, no YouTube e no Facebook, da obra que já iniciou. Quando ela iniciou e quais são os próximos passos até a conclusão dessa casa em Light Steel Frame? Isso, a obra teve início metade do ano, mais ou menos ali em agosto, setembro, e ela já está com 44 dias de execução, contando 20 dias de fundação e 24, 25 dias de estrutura.
Então, a gente pode ver, o pessoal que está vendo as imagens pode ver que já está com uma evolução bem considerável. A gente já está fazendo todo o fechamento da casa externo e começando a painelização da parte superior, porque é uma casa de 2 pavimentos, né? Então, assim, é um prazo muito rápido, é uma casa que tu vem hoje e amanhã depois ela já está totalmente diferente. Então, é bem bacana, assim, a gente conseguir ver essa diferença do que numa casa de alvenaria. convencional. A gente já não entende percebe. que o maior benefício nesse processo construtivo, ele é o tempo. Então, a gente não quer perder o benefício do tempo nessa obra. Por outro lado, é uma obra que a gente está muito mais preocupado nos dias trabalhados do que no tempo que a gente vai finalizar ela. Por quê? Porque a gente quer utilizar essa obra também para que os profissionais conheçam, os arquitetos conheçam, os corretores de imóveis conheçam, os clientes conheçam. Então, talvez a gente espace um pouco de tempo, leve um pouco mais de tempo com ela para que realmente a gente use ela como uma espécie de laboratório para os profissionais poderem conhecer e estar mais dentro do processo. Mas no final dela a gente vai ter os dias trabalhados em que a gente estima que, por exemplo, nessa casa, a gente tem ideia e a gente, se quisesse fazer, faria, a gente levanta os 2 pavimentos, cobre e paineliza em 60 dias. Numa obra convencional, nós estaríamos falando em 4 ou 5 meses. Obras corporativas, gente, não tem mais o porquê fazer cálculo. É incomparável. Ou seja, se tu pega uma ampliação da rádio independente hoje, de 1 ano de obra no convencional, investindo 10 milhões de reais, ou tu vai para um processo mais industrializado, metálico, como steel frame, vai investir os mesmos 10 milhões de reais em 6 meses. Você entende que tu tem 6 meses para estar faturando na frente. Esse faturamento desses 6 meses que tu estaria em obra convencional, muitas vezes paga a obra. Nós temos exemplos que, por estar acabando a obra antes na indústria e faturando logo, paga o investimento da obra. Então, para obras corporativas, ampliações, escritórios, né, obras de empresas, é incomparável a questão do custo, do tempo, da facilidade, da sujeira. Então, obras corporativas, não faz mais sentido a gente subir com tijolo para o consultório de uma médica, né? Então... Pergunta de leigo, né? O tamanho é indiferente, qualquer tipo de tamanho, desde um espacinho menor até uma grande obra, um grande espaço. Sim. O processo construtivo, ele serve para desde fazer uma parede, uma divisória, ou construir prédios, tá? O Light Steel Frame permite construir prédios até 4 pavimentos estruturados só no perfil do aço. O que acontece é que hoje a gente está vendo a questão do custo, né? Então, para nós está muito claro que hoje, por exemplo, numa casa a partir de 200 metros quadrados, a questão do custo do Light Steel Frame para o convencional já está se equiparando. Lembrando, nós estamos comparando uma Ferrari com um Corolla, né? Então, seria natural a gente investir mais numa Ferrari do que num Corolla. Então, a partir de uns 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, financeiramente já está muito tete a tete com todos os benefícios do Light Steel Frame. E passando né? dos 200 metros quadrados, também mantém a equiparação ou pode até ser mais em conta? A gente está achando e encontrando alguns custos na Casa Steel e a gente já percebeu que provavelmente na Casa Steel nós teremos um custo inferior do que o convencional, porque ela tem 307 metros. E a questão de revestimento, parede, pedra, porcelanato, isso é exatamente o mesmo processo que uma casa em alvenaria. Então, tu pode colocar qualquer revestimento que tu quiser, que não é porque é uma placa de OSB, com gesso, enfim, que vai desplacar o meu porcelanato, vai cair. Não, essa questão estrutural, ela é igual ou até melhor que as de alvenaria convencional. Em relação a outras questões que daqui a pouco a gente conhece da construção convencional e não tem o conhecimento dessa novidade. Por exemplo, o isolamento acústico, a questão do calor, do frio, essa temperatura, né? É isso. O Light Steel Frame, ele tem um desempenho térmico e acústico superior à alvenaria. Tanto que a gente tem estudos que, na questão de ar-condicionado, ele chega a reduzir 30% do consumo de ar-condicionado. Porque como é uma parede que transpira, tá sempre com essa troca de calor, chega de noite ela vai estar nos seus 23, 24 graus no verão. Que hoje tu chega numa casa de alvenaria, tu encosta na parede, ela tá quente. Até que o ar-condicionado começa a resfriar essa parede, vai ser no outro dia de manhã. Daí
tu já teve esse consumo inteiro numa noite. A gente brinca, a gente fala que é uma parede inteligente, por quê? Porque ela tem a manta hidrófuga e ela tem algumas camadas ali que permitem que a umidade e o calor de dentro da casa saia, mas não permite que a temperatura ou alguma coisa de umidade entre na casa, né? Então, eu tenho conhecidos que moram em casas em light steel frame e que o cara liga o ar-condicionado na metade de dezembro. Por quê? Porque a casa realmente mantém uma temperatura, é impressionante, né? Eu digo que na minha casa, no quarto da Lívia, minha filha, tem uma parede que às 10 da noite tu encosta nela, ela tá quente com o ar ligado ainda. Né? Nesse processo construtivo do light steel frame e outros processos também mais industrializados e mais inteligentes, não existe muito essa troca de temperatura, então ela mantém uma temperatura muito boa. Se a gente colocar na ponta do lápis muita coisa, né? Por exemplo, é uma casa que ela não sofre com umidade ascendente, né? Como não tem tijolo, não tem nada ali que puxe umidade, inclusive a manutenção de pintura, é uma tinta, a tinta da casa ela dura muito mais, por exemplo, né? Então, numa casa de alvenaria que a gente já percebe, mesmo utilizando tintas premiums, numa casa de alvenaria 1 ano, 2 depois, muitas vezes tem que estar protegendo e pintando de novo essa casa. Na casa em light steel frame não existe isso, né? É uma casa que não racha, que não fissura, que não trabalha, né? É uma casa que ela é muito mais inteligente, ela tem muito benefício. Interessante, né? Porque falar da questão do ar-condicionado, então é uma economia que a pessoa vai ter para a vida inteira ali por a casa manter mais a temperatura. E em relação ao inverno, é o mesmo. Não precisa se preocupar em comprar uma estufa ou ligar o ar-condicionado no quente, alguma coisa assim, provavelmente. O que acontece hoje na nossa casa de alvenaria, né? Quando a gente está fazendo uma comida, né? A panela, o chuveiro no banheiro, essa questão dessa umidade, esse vapor, o que acontece nas casas em alvenaria hoje? Essa umidade ela vai para um vidro, ela condensa, vira água, ou ela vai para a parede e cria um ambiente de umidade, de bolor, de fungo. Na casa steel frame, não. Essa questão do bafo ali, né? Ou a questão da umidade do banheiro, isso tudo, em poucas horas, isso se dissipa e sai para o externo, né? Então, a questão de problemas respiratórios, rinite, né? Pega uma mãe que tem crianças pequenas que sofrem com isso. Essa casa não tem problema de umidade. Né? Pega na enchente, casas que pegaram enchente de alvenaria, aquela umidade está dentro do tijolo, você nunca mais vai tirar. Se tu conseguir reformar uma casa que pegou enchente, ela vai ser a vida inteira uma casa com cheiro de umidade, uma casa com problema nas pinturas. Uma casa em light steel frame, por exemplo, se um dia ela pegasse enchente, na pior das hipóteses, tu tira as placas fora, tira a lã fora, bota lã nova, placa nova, tu tem uma casa nova de novo, porque a estrutura toda dela é metálica. Vocês diriam que essa é uma nova tendência no mercado? Você falou, né? Estamos conversando com o Luiz Demore e também com a Isabela Togni Sebem, da construtora Engemore, que estão construindo essa casa light steel frame. Vocês diriam que é uma tendência, e onde são essas casas, né, de amigos? Onde é que já tem esse estilo de casa ou de construção, porque são prédios também, sendo construídos dessa forma? Nem tanto é só uma tendência como já é uma realidade, né? Se tu pega países mais desenvolvidos, não existe concreto, tijolo, madeira, brita, areia. Isso não faz mais sentido a gente produzir uma massa, agregados dentro da obra, né? Na nossa região aqui já tem casas, né? Em outras cidades já tem casas. A questão do déficit habitacional também entra. Essa questão do industrializado ela entra muito forte no econômico, né? A gente tem aí mais de 6 milhões de pessoas que não têm obra, não têm moradia, e isso passa de ano por ano, porque a indústria produz só aquilo que está compensando. Então, todo ano ainda existe um grande déficit habitacional. Se a gente pegar um empresário como o Roberto Justus, ele incorporou a Steel Corp, que é uma empresa dele. A Steel Corp vai produzir 10 milhões de casas ano. Nós estamos falando em diminuir déficit habitacional. Eles estavam agora em Mussum, Encantado, outras cidades ali fazendo várias casas dessas. Então, a gente está falando em déficit habitacional, a gente está falando em desperdício de obra, né? Nas nossas obras mais convencionais, hoje a gente tem em torno de 30% de desperdício. Gente, a cada 3 casas que a gente faz, 4 casas que a gente faz, uma casa vai fora. Quem está pagando isso é o cliente. Além do cliente estar pagando isso, a questão da natureza, da madeira, da argila, né, da areia, a gente está cada vez mais deteriorando o nosso ambiente para poder construir. A construção civil ela já é manchada, digamos assim, porque a gente
tira árvores, destrói as coisas para poder construir as coisas, enfim. Então, a gente já tem essa culpa de estar mexendo com o meio ambiente. Então, no industrializado, a gente mexe muito menos com madeira, com argila, com areia, né? Essas questões mais ambientais. Então, a gente está olhando para tudo isso, não só para o processo construtivo. A gente está olhando para déficit habitacional, a gente está olhando para desperdício, para, né, a questão ecológica também da nossa natureza. A natureza está se vingando da gente. Quando a gente vê as nossas enchentes, é tudo que o ser humano está produzindo e ela está se vingando da gente. Então, a gente também tem esse olho mais da ecologia, assim, digamos assim, também, né? Tá certo. Luiz e Isabela, para quem quiser dar uma passada, nós estamos mostrando as imagens aqui, na sequência vai estar no nosso site, no nosso Instagram também vai ter algumas imagens, mas para quem quiser passar, conferir onde é que está essa casa, né? E depois a gente vai falar em outras possibilidades, né? Que a casa vai estar aberta aí para o pessoal conferir também, mas hoje, quem tiver curiosidade. A gente vai deixar um spoilerzinho, a gente não está abrindo muito, mas a gente está fazendo um movimento nessa casa de uma mostra colaborativa. Em algum momento a gente vai estar falando aqui como a gente vai fazer, por que a gente vai fazer. Mas a Casa Estil, ela fica localizada no loteamento Blumengarten, que é um loteamento da Imogel, ali no Universitário. Ela está na rua Arlindo Camini, que é a principal, a plana ali. Essa casa, a gente está deixando ela aberta ao público mesmo, né? A gente quer que o profissional vá lá, conheça, que o corretor conhece, que o arquiteto conhece, porque esse profissional também tem que buscar um diferencial, né? E a gente entende que o diferencial do arquiteto e do corretor de imóveis também é conhecer novos processos construtivos. Por quê? Porque o cliente está com essa informação. Ele já chega para o arquiteto pedindo se conhece, como funciona. Ele já chega para o corretor com muita informação. Então, o arquiteto, o corretor, o engenheiro, a gente está trabalhando muito forte com essa turma, porque eles já entenderam que também um diferencial deles é conhecer sobre o processo de construção do Light Steel Frame. Então, ela está aberta, quem quiser pode ir lá, entra, não precisa pedir para ir, vai lá, conhece, mexe, encosta, bate, chuta, né? A gente está fazendo a casa para isso. A gente entendeu que não adiantava a gente só vender o conceito e querer construir para cliente. A gente precisava realmente fazer uma casa e ela está sendo feita e ela vai ficar linda. Ela até está sendo feita num loteamento aberto com esse intuito. Porque a gente pensou, se fosse fazer num condomínio fechado, ia ser um pouco mais burocrático, o acesso das pessoas, enfim. Daí ela estando em um loteamento aberto, bem localizado ali no Universitário, isso também facilita bastante a movimentação da galera. Eu ia mesmo pedir aqui no encerramento, o ouvinte já está pedindo aqui, o Ricardo Ime, que está dizendo, passa o telefone. Não sei se é telefone, mas enfim, deixa o contato aí da Engemore para quem ouviu, se interessou, quer saber mais. A Engemore Engenharia e Consultoria é uma empresa que tem 15 anos, tá? A Engemore, ela é especialista em construção de casas, nós entregamos mais de 200 casas já. A Engemore hoje ela está mais nichada no médio, alto e luxo, né? A gente não consegue mais muito fazer casas econômicas, mas enfim, o nosso contato é através do site, redes sociais, né? engemore.com.br, nós temos os nossos Instagrams também, e o nosso telefone lá é Construtora Engemore, e o nosso telefone lá é o 3729-6088. 3729-6088. Ou vai lá, Construtora Engemore, então, nas redes sociais, no site, como falou o Luiz. Legal, gente. Bom a gente falar de inovação, de novidade, questão do meio ambiente também, que é importante, como vocês destacaram. E a gente vai voltar a falar aqui para mostrar o passo a passo, né? Se não um passo a passo, de tempo em tempo, né? Serão 4 oportunidades aqui para a gente ir comentando como é que é esse novo conceito Light Steel Frame da Construtora Engemore aqui em Lajeado. Luiz, Isa, obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. A gente que agradece, e a gente não pode mais falar na rádio obrigado aos ouvintes, porque eles também estão vendo. Né? Então, obrigado a quem está vendo. Qualquer dúvida, nos chamem. Obrigado pelo espaço. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o engenheiro e diretor da construtora Engemore, o Luiz Demore, e também a Isabela Togni Sebem, gerente de engenharia da Engemore. 1 minuto faltando para as 11, 27 graus e 0,3 é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias, o intervalo, e já voltamos com Troca de Ideias.